Bom, como isto está um pouco atrasado, vamos então começar. Nós dividimos esta palestra em duas partes, portanto, alguns conceitos que é importante dar, umas questões respiratórias da ventilação não invasiva e do cuidado agudo, que vou demorar 10, 15 minutos, e depois vamos ligar por Skype ao professor John Bach, que está nos Estados Unidos, à espera de entrar. Obviamente que ele teve um problema na câmara, portanto, ele vai pôr uma fotografia dele, é ele que lá está, não tenham dúvidas, mas ele teve um problema na câmara do computador ontem e por alguma razão houve uma desconexão e só a câmara do hospital dele é que funciona. E o coitado não ia para o hospital de propósito só para dar uma palestra para o Brasil, precisamente que ele me disse que se ele fosse para o hospital já não saía de lá. Portanto, ele prefere dar em casa e não aparecer a cara dele no Skype, mas é ele que está em direto na palestra. Em relação a... Nós há pouco falamos da importância da não invasiva, não é? Eu acho que cada vez mais a ventilação não invasiva é um fenómeno que é muito, muito mais do que um IPAP e o EPAP, não é? Agora, na Europa, existe aquilo que é chamado o ajuste fino da não invasiva. Não é? O pormenor, antigamente, não é? Esta foto foi tirada há 15 anos atrás, antigamente os ventiladores eram a maior parte deles analógicos, não é? Não tinham a tecnologia que têm hoje. Graças ao crescimento tecnológico desta área, os ventiladores hoje em dia dão-nos ferramentas que há 20 anos atrás não nos davam. Confesso-vos que algumas dessas ferramentas complicam-nos a vida. A vida era muito mais simples quando havia estes ventiladores. Mas já que temos essa tecnologia, temos a obrigação de olhar para ela. Portanto, quando ajustamos ventilação não invasiva, pelo menos na minha experiência, essa ventilação não invasiva é ajustada em laboratório. Porque em laboratório eu vejo a expansão pulmonar, vejo a sincronia tóraco-abdominal, vejo se o paciente está ou não está obstruído, vejo o tal volume corrente real. Obrigado. Vejo a fuga real, vejo se ele se encosta ou não se encosta à frequência respiratória, não é? E no adulto é mais fácil levar o doente ao laboratório. Mas nós fazemos também isso em crianças. Portanto, hoje em dia, eu trabalho num grande hospital e o nosso serviço de pneumologia tem muitas camas de noite para sono. O que eu faço é aproveitar a cama do estudo noturno, não é? Durante o dia para adaptar estes doentes, onde o CO2 transcutâneo tem aqui um papel fundamental, não é? Portanto, o ajuste da ventilação tem que ser um ajuste fino. Eu quero sincronia tóraco-abdominal. Eu quero que haja sincronia entre o paciente e o ventilador. Eu quero que a frequência respiratória seja capturada. Portanto, não é aquela ideia de adaptar um doente ao olhómetro com a tecnologia que nós temos ao nosso dispor, é um desperdício. Há que aproveitar o que a tecnologia nos dá, não é? E depois, até quando adaptamos, há uma coisa agora, o John Bach, eu acho que ele está numa idade onde a evolução tecnológica foi tão rápida que ele não acompanhou, e ele próprio admite isso, não é? Terem uma ideia, ele não tem celular, só para ter uma ideia. Portanto, é muito complicado as glórias da ventilação invasiva acompanharem. Eu próprio, que me considero relativamente novo, é difícil acompanhar essa evolução. Mas a importância de uma sincronia, a quantidade de assincronias ventilatórias que existe com a não invasiva, onde quando nós não temos esta tecnologia, escapa-nos completamente essas assincronias, é brutal. O quanto é que essas assincronias têm impacto na qualidade da ventilação do doente, eu não sei, mas há já estudos fisiológicos que diz que tem.
Eu quero é saber se tem impacto na mortalidade ou nos outcomes mais importantes. Isso ainda não foi demonstrado, não é? Portanto, é muito importante, vocês veem que nós aqui subimos a pressão, subimos, o doente não aguentou, descemos outra vez. Temos padrões respiratórios. Gustavo, eu já tive doentes que ao fazer isto, doente neuromuscular, que me desenvolveu um Cheyne-Stokes. Eu nunca na vida conseguia ver um Cheyne-Stokes que adaptasse o doente a olho. Portanto, o laboratório, que eu não gosto de chamar laboratório do sono, chamo laboratório de ventilação. Não é? Uma unidade laboratorial de ventilação é fundamental para o acerto fino da ventilação. E depois, estabelecer objetivos da ventilação domiciliar. E o principal objetivo da ventilação domiciliar é evitar que o doente regresse ao hospital. Só vai ao hospital para ter consultas. E isso, mais uma vez, é importante garantir a segurança do doente. Isto aconteceu há uns anos atrás, há 19 anos atrás, em Inglaterra, onde uma quebra de luz matou um doente com uma esclerose lateral amiotrófica. Associações de doentes têm aqui um papel fundamental. A IVUN, portanto, os Estados Unidos têm uma associação só para doentes ventilados, onde tem todos os doentes ventilados, desde neuromusculares, a cifoscleróticos, a DPOCs, e eles sentem-se na obrigação, como estrutura, de criar estes guidelines de emergência. Eu desafio as associações de doentes neuromusculares a fazer a mesma coisa. Panfletos para ir no avião, panfletos de segurança, porque as empresas, os home cares, cada um tem a sua maneira de trabalhar, mas os aspectos de segurança mudam de acordo com o diagnóstico. É muito importante, mais uma vez, o treino dos cuidadores e depois, mais uma vez, a tecnologia permite-nos que nós consigamos optimizar completamente a ventilação através da monitorização. Uma coisa que eu não entendo neste país é que na maioria dos lugares onde eu vou, onde me pedem uma opinião, porque eu até tenho essa disponibilidade e tento sempre ajudar quem me escreve a pedir ajuda, não é? O que é que eu faço com este doente e tal? Eu digo, me manda os dados do cartão. Como é que está o download do cartão do ventilador? Não sei. Como não sei? Por alguma razão estes dados estão lá. Por alguma razão a tecnologia e as empresas tiveram engenheiros a construir estes softwares para descarregar os dados, não é? Tanto por USB, como cartão de memória. É a caixa negra do ventilador. Não há doente meu, neuromuscular, que eu não veja, principalmente os 24 horas, dependentes, que eu não veja estes dados. É muito importante. Quando fala-se, estamos preocupados com os mililitros por quilo, estamos preocupados com a alta pressão, baixa pressão. Como é que nós sabemos que se o doente está a reagir bem ou mal à ventilação, se não descarregamos o cartão? Não faz sentido nenhum isso. E os fisioterapeutas que são responsáveis pela ventilação destes doentes têm que ser responsáveis por ler os cartões. E aqui eu desafio a Philips e a ResMed a promover ações de formação para ensinar as pessoas a lerem os cartões. Okay? Até porque hoje em dia a leitura do cartão até nem é presencial. Vivemos numa era de telemedicina. Hoje em dia os ventiladores enviam estes dados para uma nuvem e esses nuvens são acumulados, não é? E conseguimos ver no nosso software, conseguimos ver no nosso celular. E hoje de manhã, eu acordei cedíssimo às 6:30 da manhã, porque tive um doente meu com Duchenne que partiu o quadril, não é? E eu resolvi o problema dele acedendo à internet, aos dados dele, vendo o que é que eles têm, porque ele de facto foi intubado e extubado e estava com dificuldades, e foi através da telemonitorização, que ele tem um ventilador telemonitorizado, levou o módem para o hospital, porque a malta sabe que o pessoal sabe que eu estou no Brasil, e eu vi tudo daqui. Eu tratei um doente do quarto hotel em São Paulo, do outro lado do mundo. Ok? Portanto, hoje em dia vivemos nessa era, conseguimos ver o volume corrente, e não me interessa ver estes parâmetros, o valor absoluto, interessa-me ver os trends, interessa-me ver a sua progressão. E os aparelhos, todos eles, dão-nos esses dados. Oximetrias noturnas, conseguimos corrigir assincronias, conseguimos corrigir muita coisa lendo, tendo acesso a esta tecnologia. Não é? Uma doente 24 horas ventilada, como vocês veem aqui.
fez uma oximetria 24 horas sem sair de casa e eu não precisaria ver. Está com uma intercorrência. Põe o oxímetro que eu amanhã acordo, vou ao meu computador e vejo. Muito mais fácil. Ok? Portanto, hoje em dia, tanto a Philips como a ResMed têm essa tecnologia ao vosso dispor. Usem-na. Hoje em dia já não é preciso andar atrás dos cartões. Ok? E até há softwares que conseguimos modificar os parâmetros. Olhem a beleza disto. Não é? O doente está em casa, e ainda por cima num país como o Brasil. Se isto faz sentido para mim, em Portugal, não é? Onde o máximo que eu tenho de longe são 800 km, imagina no Brasil, onde vocês têm um hospital central aqui em São Paulo e têm doentes a viver a 1.500, 2.000 km de distância. Olha a importância que isto pode ter, vocês entrarem num sistema, modificarem os parâmetros do ventilador do doente à distância. Não é? Portanto, este conceito, não é, de segurança, acessibilidade, visitas domiciliárias, este é o programa que eu coordeno em Portugal, chamado CAIVENT, que é o Centro de Apoio Integrado ao Doente Ventilado. Temos 3.700, mais ou menos, doentes ventilados em casa, com este programa, onde há visitas domiciliárias, onde há um call center, não é? uma linha telefónica 24 horas por dia, com um profissional de plantão ao telefone, a telemonitorização, e a maior parte, este programa pagou-se em 4 meses. Em 4 meses atingiu o break-even do investimento. Porquê? Porque nenhum destes doentes vão ao hospital. E quando um doente ventilado 24 horas vai ao hospital, fica lá. Não vai só ao pronto-socorro e vai embora. Portanto, pensem na monitorização do ventilador e na gestão dos dados como uma ferramenta fundamental para o sucesso da ventilação não invasiva. E depois o outro aspecto que eu queria falar é o aspecto da emergência. Não é? Principalmente na amiotrofia espinal tipo 1 e tipo 2, nós temos que estar à espera que alguma coisa aconteça. Temos que estar à espera que a pneumonia venha. Temos que estar à espera que a UTI possa ser uma realidade. E se isso acontecer, não é? Nós podemos tentar evitar a intubação. Isso é possível. Nem sempre é possível, mas é possível. Eu insisto muito em fazer muito cough assist, muita ventilação, muita fisioterapia respiratória, mas se a criança passar 2 dias, 48 horas, não melhorar e estiver exausta, eu prefiro levá-la ao hospital, entubá-la, deixá-la no repouso no tubo e extubá-la. O problema é que todo mundo tem medo de intubar, porque a partir do momento que se intuba, eles são considerados indesmamáveis. A partir do momento que uma criança intubada com amiotrofia espinal tipo 1 está intubada, o intensivista acha que ela tem que ser traqueostomizada. Porquê? Porque o intensivista está habituado a extubar pacientes que passem provas de ventilação espontânea. Olha o que é que esta senhora idiota escreveu sobre extubação. Não, idiota no bom sentido, não é ofensa. Ela é, coitada, não foi mais. Não conseguiu ir mais além. Ela sai com esta guideline a dizer que o doente neuromuscular só pode ser extubado se tiver uma tosse adequada, que ele não tem desde que nasceu, tem poucas secreções e capacidade de tolerar uma PCNT em ventilação espontânea durante 4 horas. A amiotrofia espinal não consegue isso desde que nasceu. Portanto, graças a estes guidelines idiotas e ridículos, é que um intensivista em 10 minutos estraga um trabalho de um fisioterapeuta, pneumologista, pediatra de anos. Não é? Mas eu digo aos meus doentes, não aceitem traqueostomia nunca. Que estejam onde vocês estiverem. Ainda hoje o meu Duchenne partiu o quadril em Espanha, foi operado, transferiram-no para o meu hospital intubado. Porque eles lá queriam fazer traqueostomia. Não. Manda para o Porto que nós estubamos. Portanto, os doentes ficam à espera, não é? Tanto os adultos, não é? Como as crianças. É dito aos pais que a criança não vai viver se for estubada para a não invasiva. E é dito aos pais que a traqueostomia é a única solução. E às vezes até pode ser. Até agora, eu só me lembro de ter traqueostomizado 2 doentes na minha carreira.
que eram um SMARD, não era tanto a miotrofia tipo 1, era um zero, era uma amiotrofia zero mesmo. A falência respiratória aconteceu aos 12 dias de vida, imaginem, muito grave, não é? E é dito, não é? Esta criança, a miotrofia espinal tipo 1, foi dito a este pai que a criança só podia ser, isto foi em São Paulo, curiosamente, por isso eu gosto de trazer doentes locais, não é? Doentes meus, já estou farto de conhecer, foi dito a este pai que esta criança só ia viver com uma traqueostomia, e ela tinha 1 ano aqui, não é? Portanto, a pergunta que se põe é esta: será que estubar um paciente neuromuscular sem autonomia, não passando o teste de respiração espontânea, é impossível? Não é? Essa é a pergunta, e é a pergunta que todo mundo faz ainda, e a maior parte dos intensivistas acha que é impossível. Quando é assim, não é? Mais vale, não é? Fazemos aqui não é? Uma ficção, não é? E este é o artigo de referência. Finalmente, este é aquele artigo de referência que vocês têm que dar aos intensivistas para eles estudarem. E este artigo foi o artigo que mais trabalho nos deu a publicar. Demorou-nos 4 anos a publicar este artigo, porque ninguém acreditava. Este artigo foi aceito pelo CHEST à 3ª submissão. Não é? Nós mandamos isto para um jornal importante porque tivemos uma taxa de 97% de sucesso, onde outros têm 0. Então mandamos para o JAMA, que é um grande jornal americano, para ter muito impacto. O JAMA disse-nos que não acredita destes dados e disse para nós fazermos um estudo randomizado, controlado. Ou seja, o que a ciência queria é que nós pegássemos em doentes que não respiram e dividíssemos em 2 grupos. Um estubamos para a não invasiva, o outro estubamos para placebo. É o que eles queriam que a gente fizesse. E nós respondemos que isso é como randomizar paraquedas. Metade salta com paraquedas, outra metade salta com uma mochila. Vocês gostavam de fazer parte desse estudo? Não é? Portanto, não se pode randomizar uma terapia quando está em estudo uma função vital. Nunca ninguém randomizou a penicilina, por exemplo. Ok? Portanto, este estudo, pela primeira vez, descreve uma taxa altíssima. E os 3% que falharam foram doentes com esclerose amiotrófica com uma disfunção bulbar severa. A nossa taxa de sucesso da amiotrofia espinal tipo 1 é 100%. E porquê? Porque seguimos um protocolo específico. Não é? Usem este protocolo. Ok? A única coisa que eu e o John Bach pedimos é que isto deu tanto trabalho a escrever e deu tanto trabalho a divulgar, ao menos façam-nos uma referência, tipo, olha, este é o protocolo que até foram eles que fizeram, não é? Porque há muita gente que usa este protocolo como sendo deles. Isso não é correto, é eticamente condenável. Portanto, alguém queira fazer um protocolo diferente deste, até melhor, que o faça, que o escreva e que o publique. E se for melhor que este, acredite que eu sou a primeira pessoa a usá-lo. E a homenagear a pessoa que o escreveu. A parte mais importante deste protocolo é conseguir uma saturação normal sem oxigênio. E como é que isso é possível? Fazendo o Cough Assist. Eu fiz este estudo para provar aos intensivistas que o Cough Assist tem importância. E até agora nunca mais fiz outro. Este é o único estudo randomizado, controlado, do Cough Assist em UTI. E acreditem que foi o estudo que mais me custou. Porque eu sabia a randomização e quando... não era cego, eu controlava, e quando eu via um doente que eu sabia que era fraco, e sabia que... Claro que eu não incluí neuromusculares aqui, mas incluí outros doentes com patologia neuromuscular adquirida, que vai dar ao mesmo, não é? Mas concluímos, eu tive que parar este estudo a meio. Eu publiquei este estudo com metade da amostra que me tinha proposto no início, porque quando eu fiz a análise preliminar, já tinha evidência, já tinha resultados significativos. Então, eticamente, eu não podia continuar. Vejam a importância que o Cough Assist tem numa UTI. E recentemente, no jornal mais importante de cuidados de terapia intensiva, que é o Intensive Care Medicine, eu e 2 colegas franceses chamamos a atenção para é tempo de nos focarmos no aumento da tosse para promover um desmame e uma extubação eficaz. Então, a primeira coisa que nós fazemos é usar o Cough Assist. Isto é um filme muito antigo, mas demonstra muito bem como é que nós fazíamos. Isto é uma criança de 5 meses, gravíssima, com miotrofia espinal tipo 1, e eu estou a fazer o Cough Assist com 60 para menos 60, rápido, pelo tubo, para limpar a criança, para ser estubada.
ela não tolerava nem um segundo em ventilação espontânea. E quando a estubamos direto, porque conseguimos as 12 horas de 95 de saturação e tivemos que a estubar com ambu. Porque ela nem o retirado do ventilador aguentava. Olha o paradoxal dela. Eu estava ali prontinho para lhe pôr a máscara. Tem que ser muito rápido. Vai. E vai. E foi difícil, porque a primeira vez que esta criança contactou com não invasiva foi aqui. Que ela nunca tinha feito não invasiva antes. Crianças que estão ventiladas em casa com não invasiva, estubá-las, tiram a máscara, tiram o tubo, põem a máscara, elas ficam a rir para vocês. Elas já sabem o que é. Eu não entendo como é que isto ainda é difícil, não é? Portanto, o doente é colocado à máscara antes, é estubado diretamente e depois, se por acaso, usamos várias máscaras, não é? E se por acaso, até os doentes que podem, até usamos peça bucal, e muitas vezes isto pode acontecer na pós-estubação. E se acontecer na pós-estubação, atacamos com o cough assist na pós-estubação, não é? E aqui, o cough assist, quanto mais bem usado pelo tubo, menos é necessário na pós-estubação. Só que eu muitas vezes tenho pressa, não é? E não respeito as 12 horas. E estubo às 5 horas de 95. Mas se eu estubo às 5 horas de 95, já sei que vou ter muito trabalho no pós-estubação. Toca a fazer muito cough assist pela máscara. Mas eu prefiro, porque o doente neuromuscular não gosta do tubo, está sempre a reclamar do tubo. Então os intensivistas põem-nos a dormir, para não reclamar. E envolver os pais é muito importante, ok? Porque, de facto, a traqueostomia nestes doentes é um fenómeno que eu vou comparar com a guerra. Então, existe o exército da guerra da traqueostomia. Estes intensivistas e pediatras intensivistas com os seus exércitos bélicos, com os seus bisturis, não é? Com a sua agressividade em furar o pescoço dos doentes. E dizem que é muito melhor ter uma traqueostomia, mas esquecem-se que quando fazem uma traqueostomia numa amiotrofia espinal tipo 1, estão a condenar esta criança a viver 24 horas com ventilação e a nunca falar na vida. A perder completamente a autonomia. Eu nunca vi uma criança com amiotrofia espinal tipo 1 a ter mais de 50 ml de capacidade vital pela traqueostomia. Ok? E eles vão vivendo felizes, é verdade, mas podiam viver muito mais felizes se tivesse a traqueostomia. Os tipo 2 têm que se tirar a traqueostomia. E nós ainda não tiramos nenhuma traqueostomia um tipo 1 pela dificuldade no crescimento da traqueia e na dependência que eles têm. Ok? Então este doente, por exemplo, em 2 dias fica sem traqueostomia. Então, tal como existe o exército poderoso, os intensivistas, tecnologicamente, os intensivistas são uma espécie de deuses no hospital, não é? Existem os fundamentalistas da ventilação não invasiva e da descanulação, ok? Que sou eu e o John Bach, e eu espero de muitos de vocês, não é? Onde nós dizemos, não, vamos evitar a traqueostomia. E somos vistos pelos intensivistas como fundamentalistas, como talibãs, não é? Só que isto foi um slide que me fizeram no Japão, a mim e ao John Bach. Nós, no Japão, somos conhecidos como os antitráqueos. Então fizeram-nos esta montagem. Conhecem os Ghostbusters, né? Os caça-fantasmas. Nós somos os caça-traqueostomias. Os Drakebusters, nos chamam. Mas o que é certo é que todos os doentes que nós comparamos não invasiva com traqueostomia, em termos de deglutição, sono, comunicação, segurança e global, preferem muito mais a não invasiva. E temos um protocolo específico de descanulação, onde os doentes treinam com a não invasiva com a cana tapada, tiramos a traqueostomia, tapamos o estômago para o estômago fechar, às vezes usamos moedas para fazer pressão, tapamos bem o estômago e o doente, o estômago fecha, ele fica muito mais feliz. Portanto, o pensamento, e antes de passar a palavra ao mentor de todos estes protocolos, que eu acho que é um privilégio ter aqui uma pessoa que já foi nomeada 2 vezes para Prémio Nobel, foi autor de mais de 500 artigos publicados. E é ele, sim, a quem nós devemos todos estes cuidados. E eu tive o privilégio de poder ajudá-lo a desenvolver estes protocolos, mas saiu tudo da cabeça dele, eu apenas fui ajudando com a tecnologia. É um privilégio ter aqui o professor John Bach na nossa palestra.
Antes de o apresentar, é uma história interessante que nós fizemos em Roma em 2006. E estou eu e o John Bach em Roma, onde fomos apresentar uma palestra de descanulação numa altura em que o Papa João Paulo II estava traqueostomizado e nos chamaram lá para apresentar o nosso protocolo de descanulação. E no passeio pelo Roma vimos uma enorme manifestação contra o próprio Vaticano, das comunidades de esquerda que queriam que as pessoas do Vaticano participassem mais nos impostos e tal. Os italianos são muito quisilentos na política, não é? Então nós vimos ali um protesto a dizer no VAT. No VAT é não Vaticano, não é? Está aqui no VAT. E fomos para a frente da manifestação também a dizer não VAT. E este senhor tirou-nos uma fotografia e no dia a seguir saímos no Jornal de Roma a protestar contra o Vaticano, em que íamos dar uma palestra no hospital do Vaticano, que é o Gemelli. Não sabíamos que íamos ter esta fotografia. Então o John Bach, na sua genialidade, quando sobe ao palco para dar a palestra, toda a gente a comentar, não é? Ele disse, vocês devem estar curiosos porque é que eu e o Miguel aparecemos a manifestar-nos contra o Vaticano. Mas nós vimos no VAT, e saltamos logo para a frente, porque para nós no VAT é No Ventilator Assistance por traqueostomia. Então começamos a gritar, não há traqueostomia e sejam não invasivos. Portanto, apresento-vos agora o professor John Bach e recomendo que leia o seu livro. Agora deixa-me ver se eu consigo falar com ele. Vou ligar aqui. Vamos lá ver. Hello, John. So, you have more than like 100 people listening to you now. Yes. And I'm going to show you. Yes, I have to get you bigger. Yeah, I got. Everybody, hello. Let me just say one thing, John. O John Bach vai falar em inglês e se alguém tiver alguma dúvida no inglês, eu depois no final posso traduzir. Mas fica um bocado chato ele falar e eu traduzir a meio. Portanto, estejam atentos um pouco mais ao inglês e certeza que vão perceber. John, I told the people that you will speak in English, of course, and this is you. In the end, if somebody has questions, I will translate. But go ahead. The floor is yours. And let me just say that I finished my lecture. My last slide was our Novat story that everybody loved. Wait, but you made a mistake. I'm supposed to do this in French. C'est en français que je vais le donner parce que... No, not French, John. English, please. Pas en français, non? Oh, c'est terrible. D'accord. Okay. So the floor is yours. Everybody's listening to you, so it's time for your lecture. Thank you very much. Okay. Yes, thank you, Miguel. Thank you. So let's get started. Interesting. All right, so patients with muscular atrophy can survive to adulthood without any treatment. How long can people survive using non-invasive respiratory support? Well, we now have 10 patients with atrophy over 25 years of age. I guess you have to translate this, right? Miguel, are you going to translate this? Keep on talking, and the people are understanding, and if somebody does not understand, I will translate. So keep on talking. I think people are... Estão todos a entender, não estão? Yes. Não? O áudio está falhando. Let me just check the sound here, because the sound is not so good. No, I hear echoes too. The idea, John, is just to speak slowly, because it takes some time to get here.
Yes, all right. Just for me to translate, CNVS quer dizer ventilação não invasiva contínua. Okay? Okay, I just want to explain what is CNVS. With no ventilator-free breathing ability. Yes, go. CNVS means that patients need sleep plus daytime support, but 24 hours a day. O som é muito mau, mas é o som daí. Eu prefiro pôr aqui, provavelmente. John? John? Yes. Yeah. No, I'm not translating, John. You can go on, but speak slowly because the sound, for some reason, is not so good. Yes. We now have 10 patients with SMA1 who are over 20 years old with no tracheostomy tubes. We have muscular dystrophy patients who are over 50 years old using CNVS for over 30 years. We have polio patients who are dependent on CNVS for over 65 years, since 1954. And they have had no respiratory hospitalizations. And we have amyotrophic lateral sclerosis patients using CNVS for over 10 years. So this is a Duchenne patient, 25 years of continuous non-invasive ventilatory support, using a mouthpiece during the day, and he used nasal ventilation at night. This woman has been using CNVS for 65 years. This woman has been using CNVS also for 65 years, since 1954. She has no muscle movement below the neck, but she works full-time as a rehabilitation counselor for the last 40 years, simply using the telephone and speaking. She uses a lip seal to deliver the air. This is an obese patient, also CNVS dependent, for 5 years. Let me just translate, John. Let me translate. Portanto, ele está a mostrar todos os doentes que teoricamente eram muito mais difíceis de ventilar continuamente que a amiotrofia espinal e que têm conseguido durante décadas, desde os obesos aos cifoscleróticos aos pólios. Ok, John. We removed his tracheostomy tube, and we also had to extubate to CNVS twice. But he never needed a tracheostomy tube. And the lung disease patients, the same thing. 24-hour dependent without a tracheostomy. This is a high-level spinal cord. 25 years now after we removed her tracheostomy tube. Less than 200 years of vital capacity. She needs ventilatory support. An ALS patient. He's been dependent on nasal ventilation 24 hours a day for 11 years with amyotrophic lateral sclerosis. Now, babies with SMA type 1. Initially, there were no doses to use for ventilatory support. So we took a Hudson tap circuit, put the prongs through the end
through the foam process and created a seal at the nose and ventilated the baby on ventilatory support settings. Let me just translate, John. Yes. Go to the previous slide. Yes. Isto foi há 30 anos atrás. Quando não havia máscaras de ventilação não invasiva boas, ele pegou numa máscara de CPAP neonatal e usou como pronga para estubar esta criança que ainda hoje é viva. E isto é uma amitrofia espiral 1A, do mais grave que ele já viu. Portanto, até há 30 anos atrás, quando não havia máscaras que há hoje, foram feitas as tais gambiarras que toda a gente tem que fazer quando não há material. Hoje em dia já não faz sentido fazer isso. Ok, John? All right, well, it was not until 1984 that CPAP masks became available. Now, the other boy here was born in 1996. 1985. He has severe asthma. He's been continuously ventilator dependent since 6 months of age. I told his wife that he would be dead in 1 year if he did not have a tracheostomy tube, because he has no throat muscle function. In fact, he's never been able to or speak. All of his nutrition has been through a nasogastric tube since 4 months of age. But he did not die. Let me translate, John, ok? O mais velho, em 1996, este aqui, o que está de cima, o John Bach disse aos pais dele que ele estaria morto se não fizesse uma traqueostomia. Porque ele é um Wedrich Hoffmann do 1A, muito mau. E os pais recusaram. E disseram ao John Bach que ele devia fazer com o filho dele o que ele faz com os dos Shands e com os outros. E o John Bach dizia que isso não era possível, porque ele é muito severo e não vai aguentar por causa do que ele não fala, não tem uma disfunção bulbar que não é espástica, mas é disfunção bulbar, e ele não acreditava que isto fosse possível. E ele estava errado, porque ele experimentou, assumiu essa responsabilidade, e ainda hoje o irmão é vivo, e o mais novo, quando nasceu, não teve nem metade dos problemas do irmão mais velho, porque os pais já estavam todos muito bem treinados. Estes irmãos são provavelmente um dos 5 doentes mais velhos do mundo com amitrofia espinal tipo 1A. É quase tipo 0. Né? Ventilados, o mais velho foi para o ventilador aos 2 meses. Ok, go, John. All right, mom had another child with severe SMA type 1. And the second child was worse because he's 24-hour dependent since 4 months of age. And his vital capacity maximum in his life was 40 milliliters at 4 years of age. He's also received all nutrition through an nasogastric tube since 4 months of age. And these children became without ever going to the hospital. They are in 2010, 2012, and now they're 25 and 23 years old. They have no movement at all. They can move their eyes 2 meters. That is all. This boy had typical
SMA type 1. At 1 year of age, this is how he appeared. We put him on nighttime ventilator, and I also told his parents that he would be dead in 1 year if he did not get a tracheostomy. Now he's 25 years old and 24 hours later. Now, these boys have only one season. One was hospitalized for pneumonia at 8 years of age. The other at 12 years of age. They needed to intubate for over a week. And when their lungs were better, we extubated them back to CNV. John, let me just do a test here because the sound sometimes breaks. Let me just test here a thing. Don't hang up, okay? Yeah, I can talk. Põe mais alto. Go. All right. I think it's better. Okay, these have been on ventilatory for a total No, 40, and each had hospitalization and intubation. I that. Miguel, it's important. But I know, but the sound, you have to speak slowly, John. Põe mais alto. can you translate that, Miguel? Yes. Do it again, John, please. All right. These boys became CN without ever going to the hospital. And years, CNVS. Each has had only one hospitalization and intubation. Ok, I'll translate. Yeah. Durante 26 anos, e 28 anos o outro, teve 2 hospitalizações e o outro só teve uma hospitalização. Portanto, e estão 24 horas dependentes desde os 4 e 2 meses. Portanto, é porque eles estavam muito bem cuidados e a fazer o cough assist e a ventilação em casa. E o que é fantástico é que eles nunca foram ao hospital em 26 anos. E nós às vezes temos doentes com 5 anos que vão 3, 4 vezes ao hospital. Ok. Boy now, it's very different for him because he has other brothers and sisters who brought home respiratory infections to him from school. He was intubated 10 times by the age of 4.5 and had to be transferred to us to be extubated without getting to. Ok, I'll translate. Go ahead. Este aqui foi 10 vezes intubado nos 4 primeiros anos, porque ele tinha um irmão mais novo, que era normal, e quando começou a levar os vírus todos que apanhava na escola, infectou-o. E ele em cada infecção ia parar ao hospital. Portanto, ele foi intubado 10 vezes nos primeiros 4 anos. Depois dos 4 anos, não foi intubado uma única vez. Ok? Yeah, I also told his parents that he'd be dead in 1 year without a trach tube. E ele também disse aos pais desta criança que ele não ia sobreviver sem uma traqueostomia. E estava mais uma vez errado. Que ele é este agora. And now he's 25 years of age. Tem 25 anos, com miofibrosia espinal tipo 1 grave. And he can still speak a little bit.
E ele, mesmo com 26 anos, ainda consegue falar um pouco, consegue expressar algumas palavras. We have 8 patients with SMA type 1 who require CNS, non-invasive ventilation. Neste momento, ele tem perto de 80 pacientes com miotrofia espinal tipo 1, com mais de 10 anos em ventilação contínua. Now, this is a negative pressure ventilator. However, it's not useful because it causes obstructive apneas. So I really showed it just to show you what to do. Há muitos anos atrás, ele tentou, como não havia tantas máscaras, tentou ventilá-los com pressão negativa, mas depois descobriu que criava muitas apneias obstrutivas durante o sono, porque aquela couraça até era confortável para a criança, porque não exigia máscara. Mas depois ele descobriu que não estava errado, porque causa muita apneia do sono. Now, patients with spinal muscular atrophy type 2, 49% are like type 1 because they have paradoxical breathing. However, the other half do not have paradoxical breathing. 49% dos pacientes com miotrofia tipo 2 têm respiração paradoxal parecida com a tipo 1. E esses têm que ser ventilados precocemente. Os outros 51% não têm respiração paradoxal e comportam-se de maneira diferente e são ventilados mais tarde. John, what is the criteria to distinguish both? Is vital capacity? No, it's paradoxical breathing. Ok. Aquilo que distingue um e outro é a respiração paradoxal deitada e não tanto a capacidade vital. But the vital capacity is much lower in the patients with paradoxical breathing. Ok. These patients with SMA type 2 and 3, they also have very weak coughs and can develop respiratory tract infections as children. And they can require intubation, and doctors often help tracheostomy to. You should translate that. Os tipo 2, numa situação mais velha, também sofrem com o mesmo paradigma da traqueostomia na UTI. Há tipo 2 que vão para a UTI e também é-lhes oferecido uma traqueostomia, só que é na idade mais velha. Mas os tipo 2 ainda são mais fáceis de estubar que os tipo 1 e têm uma possibilidade que os tipo 1 não têm, que é usar esta peça bucal. Este rapaz aqui é uma tipo 2 fraco que usa a peça bucal. Ok. But SMA2s and 3s, as they get older, can use ventilation very often. Now, the Trilogy ventilator allows the patient to touch the mouthpiece. Then another ventilator is an intermittent pressure ventilator. So patients with atrophy can also use the ventilator for daytime support instead of using the nose, the mouth, or the neck. The cork goes under the clothing, and this bladder is inside the cork and attached to the ventilator, the chair. Let me translate, John, ok? Isto é uma forma muito antiga de ventilar que eles está a tentar ressuscitar para os doentes neuromusculares do dia de hoje, que é chamado pneumobelt, que é uma membrana de ar que se coloca dentro de uma cinta. Essa cinta está ligada a um ventilador volumétrico de alto volume, 4, 5 litros, que com uma frequência respiratória mandatória pressiona
a barriga do paciente e exala. Portanto, o paciente assiste à inspiração e fica debaixo da roupa quando o paciente está sentado. E todos vocês sabem que na amiotrofia espinal tipo 1 isso faz algum sentido, porque eles têm mais dificuldade em estar sentado. Ele está a tentar desenvolver esta forma de ventilar para a amiotrofia tipo 1, para que eles possam estar sem a máscara e é muito mais confortável para eles, eles de vez em quando sentirem um apertozinho na barriga e conseguem expandir mais o seu pulmão e conseguem ter um melhor volume corrente. Ok? Yeah, no one would know that he's 54-hour-a-day ventilator user. Despite the fact that children with SMA and older people with SMA can live normal life expectancies, when doctors are asked who should decide about the ventilator, most doctors say only they should decide, not the patient or the family. This is amazing to me, but it's a fact. Doctors think they can judge whether or not someone should be kept alive. Now, intubation and decannulation. So this patient was, well, let's talk about SMA. As I mentioned, boys were intubated. When they were intubated, she had 0 milliliters of capacity. They could not move any air at all. But we had no problem back to nasal ventilation. And an interesting thing is that not only did the parents refuse tracheotomy, they also refused gastrotomy. So these men, to this day, do not have gastrotomy tubes. They have naked tubes. See, this is an NG tube that they have had since 4 months of age. Not interfere with them. And as I mentioned, Let me translate, John. Go back one slide. Estes dois irmãos é um fenómeno completamente nunca visto. Porque os pais não só recusaram traqueostomia, e bem, como recusaram a gastro. Eles recusaram gastro, não quero nada invasivo para os meus filhos. E eles vivem ainda hoje com sondas nasogástricas muito fininhas, como vocês veem aqui, tanto um como o outro, estão alimentados artificialmente por sonda nasogástrica, e até o John Bach não entende como é que eles sobreviveram tanto tempo sem uma gastro. Mas o que é certo é que sobreviveram. Só que é excepcional. E a mensagem que ele está a dizer é que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, os pais têm razão. E no slide anterior, quando ele diz quem é que decide se a criança tem que ser ventilada ou não, os médicos acham que tem que ser os médicos. Ele acha que não, ele acha que tem que ser os pais. Ok, John. Okay, again, they had 0 milliliters of water capacities, about 6 years of age. And I mentioned that this boy, we extubated by the age of 4 and 10. Then, when he was 4.5 years old, he became completely able to cooperate with the cardiologist. And because of that, he didn't require hospitalization for the next 12 years. When he was 16 years old, he developed bronchitis. And he could not sleep. His parents used the coughing mist about every 15 minutes. So everybody was exhausted.
So we hospitalized him, intubated him for 24 hours. He slept and after we extubated him, we sent him home. Let me translate. He has not been hospitalized since. He's now 5 years old. What is that? Wow. Miguel. Yes, I'll translate. Yeah. Então, este rapaz foi intubado 10 vezes, não é? A fotografia anterior, dos primeiros 4 anos. E depois nunca mais foi intubado até a idade dos 16, que é o que ele está agora, nesta foto, 16 anos. E com 16 anos, ele fez uma grande infecção respiratória, pneumonia. E estava a fazer o cough assist durante 48 horas, de 15 em 15 minutos. Só parava para dormir. Chegou ao final de 48 horas, os pais estavam exaustos, ele estava exausto, todo o mundo estava exausto. Então atiraram a toalha ao chão, trouxeram-no para o hospital, intubaram-no, ficou intubado durante 24 horas para descansar, fazer o cough assist pelo tubo, sedado, não é? Passadas 24 horas foi estubado para não invasivo e foi embora para casa no dia a seguir. A pneumonia até já estava resolvida, só que ele estava exausto de tanto cough assist. Portanto, é importante que estes doentes tenham um bom backup de terapia intensiva. Isso é muito importante. Nós estamos aqui a dar muita importância ao home care e à casa e manter os doentes em casa, mas muitos deles, principalmente quando vão ficando mais velhos, têm que ter uma UTI de referência. Para que a UTI entenda que tem que o intubar, deixá-lo lá descansar e depois estubá-lo de volta e mandá-lo para casa. E por isso é que os centros de referência são importantes. Porque o centro de referência também tem uma UTI de referência onde estão habituados a lidar com estes doentes. Convencer um intensivista a intubar um doente destes durante 24 horas, estubá-lo um dia a seguir só para ele descansar, é difícil. Tem que ter mentalidade neuromuscular. Ok. It's very important to understand that when a child has respiratory infection and is struggling to cough and breathe, the viral infection and the struggling can last for weeks, even a few months. But to intubate the child, they're generally less than 4 days. Okay. So, let me translate. Uma grande infecção respiratória pode demorar cerca de 3 semanas a resolver, 3 a 4 semanas. Porque é muito trabalho, mas se o paciente for intubado, resolver o problema da infecção com o tubo e depois for estubado, demora 4 dias a resolver, de acordo com a experiência dele. Portanto, ele muitas vezes prefere intubar porque sabe que vai estubar de volta, para não invasivo. Portanto, ele está a tentar desdramatizar, a extubação. I'm telling them, John, that you are trying to pass the message that it's not bad to intubate when the patient needs. But the doctor must use the tube to clear the secretion and make the lungs healthy, and the doctor must expedite the child back to full ambulatory support and not talk about tracheostomy. Porque com o tubo é mais fácil fazer o cough assist, é mais eficaz fazer o cough assist com o tubo. John, let me just, probably people want to hear from you. What do you think of increasing the EPAP when they are sick? You mean EPAP or IPAP? The EPAP. The EPAP, the PEEP. No, we don't use any PEEP or EPAP, as you know. There's no reason for any EPAP or PEEP. The EPAP and PEEP make everything worse. So there's no reason to use the EPAP or PEEP to recruit when the patient is sick. No, we recruit by using long-time recruitment high inspiratory pressures. We use high inspiratory pressures. We use no expiratory pressure.
para recrutar altas pressões inspiratórias e baixas pressões expiratórias. Ok, go on, John. This is another girl with typical SMA type 1. This girl is also CNVS dependent. She was hospitalized with pneumonia and intubated almost every year until the age of 20. So about 10 or 12 times she and unweanable. É da internet? Every time we Não, se eu desligo isso, eu ouço perfeitamente. we extubated her ventilator. The last time, 12. Her ventilator. Let's translate that. John, I just changed the sound. Can you repeat, please? All right. This child had pneumonia every year for about 12 years until she was 12 and a half years old. Each time we extubated her, back to her, yes, except the last time. The last time we let her mother extubate her back to the support. The respiratory therapist and our mother extubate her. You should translate that. Ela foi tantas vezes entubada que da última vez quem entubou foi os pais. Porque ela foi 12 vezes entubada, porque ela infectava muitas vezes, é uma miotrofia espinal grave, e tinha problemas, era de nacionalidade árabe, então tinha problemas culturais de ficar muito vestida, suava muito, infectava muito. E foi entubada tantas vezes que à 10ª vez o fisioterapeuta e o John Bach foram lá e a mãe e o pai já estavam prontos porque já conheciam o procedimento. Então, à 12ª vez, eles fizeram a experiência e disseram: façam vocês isso que a gente está aqui a ver. E quem estubou tudo, quem pôs a máscara, quem pôs o cofre, quem tirou o tubo, tudo foram os pais. Right? The parents extubate Tara, right? Mother. Yeah, in fact, I have a video. A mãe. So the mother knows how to extubate a ventilated unweanable patient to non-invasive respiratory support. Now in Brazil, you find a critical care doctor who knows the same thing. Ele diz que é mais fácil ensinar uma mãe a estubar uma criança do que todos os intensivistas deste hospital. In fact, well, we just showed you the process through extubation through the nose and mouth. Quanto tempo é que tem? Quanto tempo é que ele tem? Mais 10 minutos. This patient does not want to use nasal ventilation or lip seal, so she sleeps with these out. John, can you just put the lady, the Polish lady with yes, let me translate. Esta mulher recusou-se a pôr a máscara, estava-lhe a machucar a cara. Ela gostava era da peça bucal. Então ficou na peça bucal e adormeceu na peça bucal. Então ela dormia, saturava nos 70, acordava, ia buscar a peça, voltava a adormecer, até que ela arranjou maneira durante o sono de ficar com a peça na boca e a peça ventilava, mesmo com a fuga toda que tinha, conseguia ter algum suporte que a permitisse ter boa ventilação a dormir. É impressionante. Foi o drive dela que a acordava e lhe fazia buscar a peça. Obviamente que isto não é recomendável, mas é só para vos dizer que se ela recusava a máscara e só queria a peça, vamos experimentar a ver se está certo. E foi o que ele fez e deu certo. Mas na altura, a vida era muito menos complicada porque não havia muitos monitores, só havia o oxímetro. Portanto...
Yeah, notice the date here. It's December 14th, 1988. Now, this was Isto foi em 1988. 12? Não. in October. I asked Mr. Atkinson to make coffee. In December, he gave Tem muitas perguntas, não? the caucasus in December of 1988. We immediately started using it through the intubation tubes and through the mouth. Immediately in the intensive care unit, Dr. Anderson gave us the first at that time. You want to translate that? Yes. No, I already said that. That at 88 there was no masks available. No, the cough-assist. He gave me the cough. That's when we first used the cough-assist in critical care. This is before the cough assist? No, Jack first gave me the cough-assist. Sim. Ok, então. Esta foi a paciente em que ele pediu o cough assist a um museu, porque em 1988 não havia, os cough assists foram todos descontinuados. Então ele pediu o cough assist, resgatou de um museu e depois conseguiu convencer o Emerson a fazer o cough assist graças a esta senhora. Isto é uma outra máscara que ele desenvolveu para estubar os pacientes, que não é um tubo, mas é um circuito fechado pela boca. Now, this is a young woman with SMA type 2. É uma AMI tipo 2. She was first transferred to extubated because she was unweanable when she was 3 years old. So we extubated her when she was 3 years old, and she went back home. Then she became a school teacher. And when she was 29 years old, she got another pneumonia and respiratory failure, failed extubation, transferred to be intubated again. However, when we tried to extubate... É a mesma paciente. Okay, explain. No, go. All right. Tried to extubate her because her face is very long. The nasal ventilation didn't work. The air leaked out of her mouth. And she used a nasal interface, nighttime ventilatory support, since she was 3 years old. But she could not use nasal ventilation. So we tried to extubate her to an oral nasal interface, but the lower lip came up with it. So we got this place called the new man. This the foam, the nose, and this lip. É espuma. À volta é espuma. Ela não conseguia fazer máscara nasal porque a boca, ela tinha a nasofaringe completamente aberta, não conseguia fechar e o ar fugia muito pela boca. It was thanks to the interface that we were able to extubate her, and she could go back to school. However, she did not want to continue this interface at home. E ela continua a usar esta máscara em casa. Yeah. So, we've extubated 27 SMA type 1s, 150 and about 31 SMA type 2s. So, we've not had SMA or 3 fail extubation. Even though them. Do you want to translate that? No, I talked about the extubation, so they know. But this is a very important point, that when a patient with SMA type 1, 2, 3, 4 to non-invasive ventilatory support, we always wean back to what what they were using before they got hospitalized. But if you take an SMA type 1, they will never breathe again.
It's the 50 milliliters, right? The vital capacity? Excuse me? It's the 50 milliliters of vital capacity that distinguish. That's for babies. But when you extubate the patients with SMA, vital capacities go up after extubation. If you treat them, the vital capacities do not go up. Ok. They stay continuous. Ok. Isto é uma mensagem importante. Quando nós tubamos uma criança com atrofia espinal tipo 1, a capacidade vital dessa criança vai continuar a aumentar. Se nós traqueostomizarmos, a capacidade vital não melhora mais. Em bebés. Por isso é que eles ficam 24 horas dependentes. That's why they become 24-hour independent, the trach patients. Yeah, because the secretions block respiratory decrease the vital capacity. There are many reasons, but even SMA 2s and 3s, which get treated, do not always wean at all. A mesma coisa com os tipo 2. John, you have 5 minutes to finish, and there's a lot of questions. So do you want to make the final remarks? Yeah, well, I just want to say that we do not take tracheostomy tube out of children with SMA unless they are weaned from the ventilator. Or if they need nighttime ventilation, they must cooperate with nasal ventilation or cannot remove the tube. You should say that. Até agora, não foi possível descanular nenhuma criança com mitrofia espinal tipo 1 derivado à total falta de autonomia e o perigo em termos de desautonomia que estas crianças podem ter se forem desafiadas na descanulação. Há aquela ideia de tentar intubar para depois descanular, mas isso é uma coisa que ainda não foi feito. Esta mensagem aqui é muito importante que ele está a passar, que é os dados mais recentes que nós estamos a ter em relação ao impacto do nusinersen, do Spinraza, do Avexis e todas as medicações. Esta mensagem é fundamental. Ok, go ahead, John. And importantly, no medical treatment will prevent death from respiratory failure for SMA1 or SMA2 unless patients can walk or have access to both non-invasive ventilatory support and the cough assist that cannot walk. Esta mensagem eu acho que é a mensagem mais importante da palestra dele. Nenhum medicamento, por mais caro que seja, vai prevenir a morte por falência respiratória na amiotrofia espinal tipo 1 ou tipo 2, a não ser que as crianças consigam andar. Ou seja, quanto mais cedo a criança tomar a medicação, muito cedo, que desenvolvem a capacidade de andar. Eu já vi crianças com tipo 1, diagnosticadas à nascença, a pôr-se de pé. Nesse tipo de crianças, não há qualquer indício que eles venham a complicar do ponto de vista respiratório e a sua vida seja ameaçada. No entanto, se a criança com mitrofia espinal tipo 1 ou tipo 2 não se conseguir pôr de pé e andar, graças ao Avexis ou ao Spinraza, essa criança vai morrer de falência respiratória se não lhe for oferecido este protocolo de ventilação não invasiva e cough assist. And that's because if patients have walked, cough is weak. Why, John? Sorry, I lost. That's because if the patients cannot walk, their cough is not effective. Their what? The cough is not effective. Como eles não conseguem andar, não têm força, não desenvolvem a força generalizada, não conseguem nem respirar, nem tossir. And the websites of the centers that manage patients. Todos os protocolos estão descritos neste website que ele criou. Está tudo escrito, os artigos, cada vez que vocês precisam de justificar isto perante outros colegas ou profissionais, tem esse link. Yeah, my last book, I'm working on updating now. Este é o último livro também que está disponível. You finish? It's fine. Okay. O site? O livro. Can you show the book, John, please? The book. Sure. Uh-oh. Let me see.
Thank you, John. Thank you very much. Este foi o nosso casamento. John. Fez propósito. Sabia que ele ia fazer isto. I knew you were going to do this. Let me see. The last slide. Oh boy, let me see. I have to. There's an easier way to do this, I'm sure. Yeah, there's an easier way to do this. Oh no, never mind. I'll just continue. Yeah, I have 7 books that I've written, but the last one was 2004. Yes. Oh, yes. Leave it there. Okay. Ok, you finish? Yes. So, question. Ok, muito obrigado. Salva de palmas, né? Apesar de tudo. Now, there will be questions and I will translate to you, okay? But Miguel, why do you want me to leave the book there? I thought that the photo was there. No, but people want to take the name of the book. Oh yeah, but okay. All right. Perguntas? O que você tem a dizer sobre desconexão laríngea em pacientes traqueostomizados com AMI tipo 1? Desconexão laríngea em pacientes traqueostomizados com AMI tipo 1. Desconexão? Desconexão? Ou diversão laríngea? Aqui está escrito. What do you think about laryngeal diversion when you do a tracheostomy tube in SMA1? That's a very interesting question. We always order laryngeal diversion when we tracheostomy for AIDS. But I never thought about doing it for SMA. But I think it's a very, very good idea. The problem is, ALS patients need tracheotomy tube because of the upper airway spasticity. But SMA1 children should never need tracheotomy tubes. But if they have to get it, then laryngeal diversion is a very good idea. A resposta é, ele não tinha pensado isso para a amiotrofia tipo 1, porque ele não acredita na traqueostomia na amiotrofia tipo 1. Ele recomenda a diversão laríngea na traqueostomia quando é feita na esclerose lateral amiotrófica. No entanto, se por alguma razão a amiotrofia espinal tipo 1 necessitar de uma traqueostomia, ele acha que é uma boa ideia. E ele nunca a fez porque ele não recomenda a traqueostomia na amiotrofia tipo 1. Mas se tiver que ser feito, que seja feito com a diversão laríngea. Miguel, it's very important to understand that 80% of children who do not get tracheostomy can speak. So yes, I told you that. Yes. 80% dos pacientes com amiotrofia tipo 1 que não fazem traqueostomia conseguem falar. E 100% dos doentes que fazem traqueostomia não conseguem falar. Ok, another question. Uma pergunta sobre um caso de uma criança de 1 ano que fez traqueostomia há 3 meses. Se é possível reverter a traqueostomia para VNI? They asked a case of a one-year-old SMA1 that recently got trached. Is it possible to decannulate? Miguel, it was your idea to intubate them, decannulate, and suture close the ostomy, and then extubate when the secretions die down. It's your idea, it's a good idea, but nobody's ever done it. Nós temos a ideia, só que está no papel ainda, nunca a fizemos, que é uma criança que recentemente foi traqueostomizada, ou seja, menos de 3, 4 meses, já que o intensivista fez borrada, né, como se costuma dizer, a ideia é voltar atrás, ou seja, intubar a criança de novo, tirar a traqueostomia com a criança intubada, deixar o estômago fechar, voltar a criança intubada,
fazer o protocolo e estubá-la para a VNI. Ou seja, é fazer o rewind do processo. É uma ideia boa no papel, nunca foi feita. Quem fez essa pergunta, o pior que pode acontecer é a traqueostomia voltar a entrar. É uma possibilidade. Se vocês o fizerem, nós garantimos a publicação desse caso, com certeza. I told them that if somebody tries it, we can guarantee the publication. Yes. Uma outra pergunta sobre o uso de incentivadores respiratórios na AMI. Se são eficazes? They ask you, John, about incentive spirometry on SMA type 1. No, it's completely useless because every breath that's take is 100% of the inspiratory capacity. Useless é Useless. inútil. Ok. E mesmo com a fuga esperada, o mais adequado é realizar a VNI com máscara nasal ou a máscara oronasal é melhor? Another question, John. Even with high leaks through the mouth, do you still think that nasal ventilation is the best for SMA type 1? Or isn't the oral nasal on SMA type 1 better? No, nasal is best because the brain modulates. The brain determines how much air she gets, and as long as the patient is not at oxygen or sensitive. É melhor a máscara nasal porque a criança é um respirador nasal e o drive do doente vai gerindo a fuga para controlar a hipoventilação e a hiperventilação. E com a máscara oronasal, usando as pressões que nós usamos, pode promover a hiperventilação e ainda mais a aerofagia. And also because of aerophagia, right, John? Oral nasal mask creates a lot of aerophagia. Well, we never use it, so I can't tell you that. Nunca usa máscara oronasal. Alguém tem mais alguma pergunta para a gente fazer aqui? No, it's for SMA type 1, but SMA type 2, yes, Miguel. Sorry? No, we don't use oral nasal interface for SMA type 1, but some of our SMA 2 patients need it. Não usa para a miotrofia tipo 1, mas alguns pacientes com miotrofia tipo 2, devido à abertura de boca, podem precisar da oronasal. Bom, então No more questions, John. It was brilliant. Although the sound was not good, I think people appreciated the privilege of having you here online and on Skype. So, in the name of the association, I thank you very much for your cooperation. Hang on. You know, I don't want to leave you like that. Yeah, John. Take this off, please. It's all say goodbye, and it was a pleasure. It was a pleasure. Yes. Everybody will applaud. Yes. Ok. Pessoal, como a gente está um pouco atrasado aqui no nosso cronograma, vamos fazer o seguinte: a gente vai para o almoço agora e a gente volta para a palestra do Dr. Gustavo daqui a 40 minutos, às 2h30. Tá ok?